e que a gente fez o lançamento como a primeira inteligência artificial a traduzir 100% uma palestra sem intérprete humano aqui no Brasil. Agora, com a inteligência, tu pode colocar isso e realmente trazer esse evento sem barreiras para todos os palcos. Se tinha um palestrante de fora, geralmente era direcionado para o palco principal e a tradução acontecia ali. Que a gente está trazendo também a parte de Libras, né? O avatar de Libras, também trazendo mais uma camada de acessibilidade, né? Então, se a palestra é em inglês, é em português, é em espanhol, enfim, né? Os principais idiomas, o próprio participante, ele tem esse poder de escolher o áudio que ele vai ouvir, né? O idioma que ele vai ouvir, a legenda que ele vai estar acompanhando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim, sou o CEO da Yaso e host desse podcast. Eu gosto sempre de começar lembrando você qual é o objetivo desse projeto que a gente tem. Levar para você que é promotor, organizador, se você é expositor em eventos, palestrante, participante, enfim, se você ama evento como nós e acredita que evento é uma grande alavanca para gerar crescimento para os negócios, então você está no lugar certo. Aqui a gente discute desde cases de sucesso e alguns de fracasso também, né? Porque nos bastidores a gente sabe que muita coisa acontece. E normalmente a gente traz para esse podcast grandes profissionais com experiência em organização, profissionais também que têm experiência com fornecimento de soluções para evento, e é o caso de hoje. E você sabe que a tecnologia inteligência artificial está em alta, você deve estar ouvindo muito aí no seu dia a dia, nos eventos que você vai, e hoje nós vamos falar como que inteligência artificial pode ser usada nos eventos para melhorar a eficiência, para reduzir custo, para gerar experiência para o teu participante e para fazer a vida de todo mundo mais fácil. Por isso nós estamos aqui com Moa Viana, é o CEO da Oria, que é uma startup de inteligência artificial que está atuando no setor de eventos. E o Moa tem formação em marketing, ele já atuou muitos anos como executivo em empresas de tecnologia em âmbito global, né, Moa? Foi mentor de Startup Weekend, mentor de Hackathon, e ele também foi acelerado por um programa de startups do BNDES. Então, já está testado e validado nesse mundo, né, Moa? Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Direto do Rio Grande do Sul para Londrina para a gente gravar esse conteúdo, bom demais. É isso aí, Edu. Poxa, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui em Londrina. E tenho certeza que o papo vai ser ótimo aí sobre eventos, tecnologia, tem bastante conteúdo. Bom demais. Moa, conta um pouco da tua história, cara. Eu te apresentei aqui, mas você vai poder falar muito mais. Como é que é a tua trajetória? Porque você já passou aqui como mentor de Startup Weekend, de Hackathon, já foi executivo numa grande empresa de tecnologia de fora. Como é que começou a tua trajetória, cara? Bom, primeiro, você é gaúcho, né? Conta isso aí. Você é lá da Serra Gaúcha, não é isso? Serra Gaúcha. Hoje eu moro em Carlos Barbosa, mas a gente brinca que lá é onde fica as roupas e onde vai as contas, né? Uhum. Porque sempre viajando, né? Mas sim, sou gaúcho. A minha história, ela começou em um Startup Weekend, né? Olha só. Foi isso em 2017, a minha história com tecnologia. Desde muito novo eu empreendo, né? Desde os meus 17 anos, a minha primeira empresa foi uma empresa de serviços de limpeza. Olha então, só. era totalmente diferente, né? Até a minha mãe brincava, né? Poxa, mas tu não arruma nem o teu quarto e como tu vai montar uma empresa de limpeza? Mas esse foi o início. Uhum. E você veio de essa formação de marketing? Você já saiu do ensino médio e já entrou na faculdade de marketing? Exato, exato. Sempre foi ali na parte de marketing, sempre gostei muito. Atuei pouco em agência, né? Atuei muito pouco, mas o meu desejo era empreender. Uhum. E aí foi essa oportunidade que aconteceu. Isso foi em 2009. Em 2012 eu vendi essa empresa. Daí eu tive na Serra Gaúcha pubs, sempre envolvido com eventos também. E até que em 2017 eu conheci o mundo da tecnologia, que foi no Startup Weekend, né? Sim. Então lá a gente desenvolvendo, tinha 54 horas no final de semana para desenvolver um negócio, validar, vender, enfim, né? Provar que era viável aquele negócio. E naquela ocasião a gente desenvolveu um aplicativo que era para o pessoal praticar inglês com um resumo de livro de negócios.
Então, naquele final de semana foi legal. Não tinha tempo hábil para desenvolver um aplicativo, então a gente fez os resumos em PDF, os áudios pelo WhatsApp, né, daquele livro. E a gente vendia por TED, né? O pessoal mandava TED. Tinha Pix não na tinha época, Pix a galera ainda. fazia uma TED. Pessoal, isso. E aí no final de semana a gente vendeu 17 assinaturas. E a gente, poxa, tem algo interessante ali, né? Então esse foi a minha entrada, assim, no mundo de tecnologia. Em 2017, 9 anos atrás. 2017. Então foi indo, né? Depois participei de outros projetos, inclusive o que foi acelerado pelo BNDES é a Play Fácil, que existe até hoje, né? Uma plataforma de educação. Ela atende principalmente franquias na parte corporativa de educação, treinamento. E a inteligência artificial já vem há um bom tempo ali na minha trajetória, estudando, conhecendo, aplicando. Em 2022, eu fui executivo, né, de uma empresa lá da Ucrânia, tocando a operação aqui no Brasil, uma empresa com um âmbito global. Eu fazia parte da operação de marketing e vendas aqui do Brasil. Deve ter sido um baita aprendizado, né, Moa? Porque você, quando trabalha numa empresa de tecnologia global, assim, processos, a forma, produto, desenvolvimento de produto, a forma de atendimento, né? Tudo muito... Imagino que tenha sido... Foram 4 anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos de um aprendizado absurdo, imagino. Né? Demais, assim, né? E aí eu peguei uma empresa escalando, né? Sim. Então, assim, é aquele trocar o pneu do carro com o carro andando, enfim. E ali foi uma grande escola, né? Foi uma grande escola. E a Oria veio... A gente participar de muitos eventos como patrocinador, enfim... E a gente começou a entender algumas dores que a gente tinha, conhecendo o mercado também de eventos, né? E aí a Oria nasce dessa percepção. Legal. E aí eu falar um pouco da Oria. Então, bom, você passou por essa grande empresa, testou, validou o mercado, aí vendendo PDF com áudio de WhatsApp. Isso aí. Você estava me dizendo que chegou um momento que alguma influenciadora divulgou e vocês começaram a fazer muita venda e o processo ainda era muito manual, né? Muito... Exatamente. Mas legal, foi validando e tal, e aí você participou dessas competições. E quando que surgiu a ideia da Oria, assim, quando que nasceu a sementinha, que problema você viu, porque você me disse que você participou de muitos eventos por essa empresa que você estava, né? Em que momento que deu um estalo, assim, você falou, cara, eu preciso desenvolver, tem espaço no mercado para desenvolver uma solução dessa. Perfeito. O estalo foi principalmente com foco no conteúdo, com foco no palco, né? As palestras, os workshops, e a gente começou a perceber primeiro, né? Quando tinha mais de um palco, causava aquele FOMO, né? Poxa, será que eu vou nesse, vou aquele, vou perder esse conteúdo, enfim. E o outro grande ponto é que quando o evento acabava, morria o conteúdo. Sim. Né? Ou a gente anotava naquele rascunho alguns insights que nunca mais a gente voltava para revisitar, né? Ou realmente, né, a gente aproveitava, mas morria esse conteúdo. Então a gente começou como perpetuar isso, e principalmente para que ele tenha uma aplicabilidade prática, né? Porque o pós-evento, quando tu tá sentado no teu escritório, na tua empresa, depois do evento, que tu, poxa, aquele insight, aquela palestra foi incrível, mas eu não lembro de tudo, enfim. Então, esse era um grande ponto. Só que sempre teve um pré-requisito. Tudo tinha que ser em tempo real. O que a gente fazia tinha que ser em tempo real. E aí, quando a gente acrescenta em tempo real essas palavras, a complexidade... aumenta muito. Muito. Então, esse foi o grande ponto, né? A Oria começou fazendo transcrição de palestras, feiras, eventos, congressos. Esse era a nossa funcionalidade principal. E o participante podia ter essa interação de forma personalizada. Então, assim, estava acontecendo uma palestra, ele poderia gerar não só os principais insights, os resumos, mas como é que eu aplico isso na minha consultoria, na minha agência? E ela montar um plano, um pequeno plano com base no conteúdo da palestra. Sabe que quando eu conheci vocês, né, que vocês falaram que fazia isso, a primeira coisa que eu pensei foi no Plaud. Para quem... Você já deve ter visto propaganda do Plaud, né? Quem está nos assistindo. É um gravadorzinho de voz. Você deixa ele em cima da mesa, cola ele atrás do teu celular, ele fica gravando as palestras, as reuniões, e no final ele gera um grande arquivo de áudio, aí ele transcreve aquilo, aí você dá umas orientações, ele faz um resumo, mas é o que você falou, é no final,
e é um resumo, você não interage muito com o conteúdo. Exato. Quando você apresentou que, beleza, a gente trabalhou juntos no RD Summit, né? Palestras do RD Summit, a galera apresentando ali, ou no meio da palestra, ou no final ali, começar a contar o meu contexto, o meu perfil e perguntar como aquele conteúdo poderia se aplicar, quer dizer, vocês já fizeram um trabalho não só de captar o áudio, transcrever esse áudio, resumir esse áudio, como também muita orientação, né? Porque talvez o maior desafio hoje, né, amor, seja as ferramentas de inteligência artificial são muito boas, mas o que eu tô primeiro, que input eu estou dando de dados para ela e qual a orientação que eu estou dando para que ela me volte resultados. E vocês já fizeram isso, né? Vocês já entregam isso pronto, é só um promptzinho ali para o participante interagir com o conteúdo. Isso aí eu achei sensacional. Exato. E também a facilidade do participante interagir, né? Ter uma experiência fluida, ter aquele impacto real, né? Sim. E para o lado do organizador do evento, tudo isso são dados, né? A própria inteligência está gerando dados. E aí a gente lançou o Meta Insights, que é onde todas essas interações que tiveram ali, seja de perguntas, o próprio organizador ele consegue, através da inteligência do Meta Insights, compilar isso em massa. Então, assim, desde o modelo de negócio dos participantes, quais as perguntas que eles mais realizaram, quais foram, o que os participantes estão buscando no meu evento, porque tudo, essa interação estava acontecendo ali de uma forma muito orgânica, né? O evento se torna vivo. Então, essa foi o nosso primeiro ponto que a gente lançou para o mercado. E a gente vinha trabalhando nos bastidores há um bom tempo, lapidando e enfim, né, entendendo toda a complexidade que estava por trás, e que a gente fez o lançamento como a primeira inteligência artificial a traduzir 100% uma palestra sem intérprete humano aqui no Brasil. A primeira IA brasileira, que foi, né, no LACT, a gente fez esse lançamento. E o grande ponto, em áudio e texto. Né? Então, ele poderia acompanhar desde no celular a legenda e também refletido no telão. Não, que isso aí, para mim, assim, se o primeiro ponto já revoluciona, então, pensa só, você é organizador de evento. Você tem algumas palestras, ou muitas palestras, mas você tem conteúdo dentro do teu evento. As pessoas que forem até o palco, assistir ali o conteúdo, ela pode entrar num prompt e interagir com o conteúdo que o palestrante acabou de apresentar. Interação ali em tempo real, contextualizado e tal. Então isso você já dá para o teu participante um ganho de aproveitamento em aplicação daquilo que ele acabou de ouvir. Tem muita gente que gosta de no final de evento fazer um resuminho dos principais insights, jogar no LinkedIn ou fazer uma apresentação por time, né? Pronto, isso aí já está com boa parte do caminho resolvido, porque em todas as palestras com conteúdo você tem a transcrição, tem resumo e tem essa interação. Então você dá poder para o teu participante. O teu participante sai dali com a experiência de que, nossa, esse evento eu aproveitei muito melhor o conteúdo, porque eu não fiquei só ouvindo, mas eu pude interagir com o conteúdo que estava vendo. Então, primeiro ganho. Ainda assim, antes dessa segunda parte que o Moa falou, bom, você tem um palestrante falando inglês, ou espanhol, ou qualquer outro idioma. O que acontece? O que é o tradicional? Olha, gente, vocês precisam ir lá, pegar uma fila para pegar um foninho de ouvido com um radinho, e aí você deixa o teu documento lá. Então, você pega a fila, deixa o teu documento, pega um hardware, senta lá na sua cadeira, sintoniza o canal ali, ajusta o áudio, coloca o fone do ouvido. Para quê? Para você ouvir um intérprete humano, alguém está dentro de uma cabine, né, amor? Exato. Fazendo ali a tradução, né, e você ouvindo aqui. Tudo isso não é mais necessário com a solução que vocês fizeram, né, amor? Porque a tradução, a voz é da inteligência artificial, né? A interpretação toda já vem da inteligência artificial. E você estava me dizendo que o idioma de origem, inclusive o idioma de entrada, vocês fazem para que fique automático, né? Exatamente. Ele detecta qual idioma que é e aí você só define a saída. Você quer saída em inglês, em português, em espanhol, em sei lá quantos outros idiomas. Isso aí. Seleciona a saída, não precisa mais da cabine, não precisa mais do intérprete humano. E se você quiser, não precisa nem do radinho mais, porque a hora
transmite isso para dentro de um divulga isso num QR Code, ou a parceria que o Ayaso tem com a Oria, a gente integra, né? Exatamente. E esse áudio da inteligência artificial vem para dentro do aplicativo. E aí as pessoas pegam um fonezinho como esse, né? Abre o celular, seleciona a palestra, põe o fone e ouve no idioma que ela quer. Então, para mim, cara, assim, isso é um ganho de experiência para o participante e de facilidade para o organizador de evento, fantástico, mano. Fantástico. Agora eu fico pensando, quanto tempo vocês ficaram, cara, trabalhando nisso? Porque a própria Apple, nesse fone aqui, que é o AirPods Pro 3, tem uma solução parecida com essa, mas, cara, tá longe de ser tão boa quanto a que vocês desenvolveram. Então, quanto tempo vocês estão trabalhando nisso e desenvolvendo isso? Perfeito. Bom, podemos dizer que mais de um ano trabalhando e lapidando ela, né? E o grande ponto que a gente está trazendo esse movimento do evento sem barreira é exatamente o que você falou do idioma do palestrante, né? Independente do idioma do palestrante, dá poder para o participante escolher o seu idioma. Sim. Então, se a palestra é em inglês, é em português, é em espanhol, enfim, né? Os principais idiomas, o próprio participante, ele tem esse poder de escolher o áudio que ele vai ouvir, né? O idioma que ele vai ouvir, a legenda que ele vai estar acompanhando. Isso é legal também, a legenda no celular em tempo real, não é? No próprio celular em tempo real. Ou seja, também atende a questão de acessibilidade. Para quem tem dificuldade, qualquer problema de audição, ele pode ler a legenda em tempo real ali. Exatamente, acompanha ali, então tem essa parte da acessibilidade e tem também a parte da hipercompreensão, né? Porque, poxa, eu acabei de perder um insight, eu me distraí, o que ele falou, só volta ali, tu consegue acompanhar e tu ouve, tu lê, então para absorver melhor esse conteúdo, né? Que legal, cara. E você estava me mostrando que agora vocês estão também fazendo legenda para colocar no telão, não é? Exato. Também é uma opção, né? Tem alguns eventos que estão optando pela legenda no telão, né? Vai ter a legenda no telão e ela fica também em tempo real, você consegue setar o idioma que você deseja, né? E a experiência também, de uma maneira fluida, de uma maneira que tu consiga acompanhar aquele conteúdo, né? Para absorver o entendimento. Porque, de repente, a gente pensa só, você está organizando um evento e você não quer nem... Você fala assim, mas cada um leva o seu fone. Aí você vai pensar, mas não é todo mundo que tem fone. Então você precisa comprar um fone de diversos tipos de conexão para distribuir para quem tem iPhone, Motorola, Android, né, Samsung, enfim. Aí você fala, não, mas eu não vou fazer isso. Eu quero só ter tenho lá um palestrante só, internacional, e eu quero resolver isso de uma forma mais simples. Pronto, joga a legenda no telão. Exatamente. Facilitou, já resolveu um problema aí. E de uma forma muito simples, né? Muito Como simples. é que funciona tecnicamente? Porque às vezes quem está nos ouvindo que é promotor de evento fala, cara, mas o que eu vou precisar? Vocês vão mandar um hardware? Vocês vão lá com o hardware? O que precisa para quem está promovendo um evento para ter essa facilidade? Perfeito. Bom, a operação também ela é muito simplificada, né? A gente deixa tudo preparado, tudo setado, desde os idiomas, a agenda do evento, né? Ali o palestrante, o idioma que ele vai falar, enfim, o idioma que os participantes, né, vão receber, como o produtor gostaria de setar ali, né? E basicamente é um plug and play, né? Direto da mesa de som, já para o computador ali, onde o sistema da Oria já consegue rodar e faz todo esse processamento. E o pessoal isso aí já acessa por meio do QR Code, de forma muito simples também. Sim. E já tem toda essa experiência na palma da mão. Mas esse computador pode ser qualquer computador? Vocês que enviam esse computador, como é que é? Exato. Hoje a Oria faz toda a parte de operação. Né? Então ali a gente tem o computador, mas sim, até a questão, por exemplo, assim, os produtores perguntam, já é a questão da internet. Do processamento, né, a gente tem uma internet, seja um Wi-Fi dedicado ou algo ali, para a gente garantir, mas para o participante, um 3G resolve, porque é basicamente como uma ligação de WhatsApp. É muito simples, consumo, muito leve, né? Então, para ele ter essa experiência. Legal, muito bom. E aí, Moa, como é que vocês entendem, assim, como é que tem sido a recepção do público? Porque
a gente tem eventos de vários tipos, né? E tem gente que gosta do tradicional, do radinho, de ouvir alguém, né? Como é que tem sido a recepção nos eventos que vocês estão participando aí, que vocês estão entregando essa solução? Perfeito. Bom, a gente vê alguns cenários, né? Mas o grande ponto que a gente consegue enxergar da diferença do modelo tradicional, né, da Gabine, do fone de ouvido, e de ter essa experiência, digamos, com a inteligência da Oria, principalmente, ali tu tem uma experiência fluida também, uma experiência muito legal, mas a questão de custo para o investimento, ela é muito significativa. Sim. Né? Então, e isso, claro, devido porque o modelo tradicional exige, tem essa complexidade, seja de logística, de tudo que envolve realmente, né? Então, assim, a gente está percebendo que os eventos, por exemplo, congressos, feiras que tinham 5 palcos, 9 palcos, se tinha um palestrante de fora, geralmente era direcionado para o palco principal e a tradução acontecia ali. Sim. Agora, com a inteligência, tu pode colocar isso e realmente trazer esse evento sem barreiras para todos os palcos, para todos os participantes, né? Muito devido a essa parte operacional, o investimento ser muito mais competitivo, assim, né? Caber dentro do orçamento do evento. Então, isso que a gente está percebendo. Então, esse ano, as contratações estão sendo bem interessantes. O pessoal está colocando, o pessoal vai ver muito a inteligência, espero que da Oria também, nos eventos esse ano. Mas a gente vê que vai ser um caminho natural, assim, do mercado, de entendendo, né? Essa mudança que vai acontecer, não só nessa vertical, nesse sentido, mas em diversas coisas que a gente está acompanhando de inteligência artificial, né? Como um todo. Não, e eu imagino, assim, que é o começo, né? A Oria tem quanto tempo, amor? A Oria tem quase 2 anos. Olha só, é muito jovem, nova, né, cara? Nova. Foi interessante, né, gente? Como é que a gente conheceu a Oria? A Oria foi uma das expositoras no RD Summit 2025, aliás. E a Natália, né, a Nath me ligou um dia, mandou um áudio no WhatsApp, falou: Edu, nós vamos receber uma nova expositora aí de inteligência artificial e eu quero muito integrar eles com a IASO, porque daí a gente vai pegar os conteúdos, vai disponibilizar com inteligência artificial. Beleza, Nath, vamos lá, vamos marcar um papo. Aí a gente entrou, né, numa conversa, trouxe o nosso time de engenharia e produto e tal, e foi muito rápido, simples, né? Os dois lados aí atuaram de uma forma muito... E aí, em poucos dias, a coisa já estava conectada, funcionando, né? E foi bem bacana, porque eu vi funcionando no RD, assim, pela primeira vez, né? Dentro do aplicativo da IASO, e eu fiquei, assim, maravilhado, cara. Porque é muito comum que a gente vá em alguns eventos, você falou daquela preocupação, e agora, em qual eu vou? Qual palestra eu assisto? Porque o RD Summit tem 9 palcos simultâneos. É difícil você conseguir estar em todos os lugares. Agora, você poder entrar lá, pegar aquela palestra que você não pôde assistir, interagir com ela, entender do que tem ali. Então, né? E aí eu vi a atuação de vocês no RD e foi sensacional. E aí, Moa, sendo uma empresa jovem como usando inteligência artificial, que eu imagino que está tudo ainda muito no início, tem muita coisa pela frente, né, que vocês podem fazer. Tem. A gente está olhando muito esse mercado do conteúdo, da inteligência de conteúdo dos palcos, né? Sim. Então, trazer a tradução, a acessibilidade, a transcrição. E principalmente a geração de dados que tudo isso gera para apoiar o organizador, para apoiar o patrocinador do evento, né? Com essas interações, o que o pessoal está realmente buscando, enfim. Mas a gente vê que é uma infinidade de possibilidades. É muita coisa que realmente está acontecendo, mas o grande ponto é como trazer isso de uma forma aplicável, prática, fluida, né? Que não tenha uma fricção, uma barreira de usabilidade, que seja ao natural, assim, para o participante poder aproveitar cada vez mais o evento, né? Poder inserir isso nessa dinâmica, para o organizador também ter mais insights, mais dados para melhorar, entender engajamentos de palestras. Eu fico pensando, imagina para o promotor, para quem organiza o evento, saber assim, primeiro, o que os palestrantes mais falaram no evento? Né? Quais foram os trend topics, assim? Exato. O que a galera trouxe mais? E aí o contrário, o que o participante perguntou mais? Qual é a maior dúvida?
Porque aí você começa a fazer uma curadoria não só baseado no que você imagina ou nos seus estudos, mas baseado naquilo que o público tá. Quais palestras teve mais engajamento, teve mais interação, quais conteúdos geraram mais insight, né? Pô, isso é poderoso, porque isso coloca o promotor de eventos numa situação onde ele fica no controle e se sente muito mais confortável na hora da escolha dos conteúdos, dos palestrantes, dos temas, porque ele sabe que está alinhado com a necessidade, né? Imagina a quantidade de dados que você consegue entregar, né? Exatamente. E o grande ponto, né, é que o evento continua vivo após o encerramento dele, né? Porque as pessoas, né, os participantes conseguem continuar interagindo. E aí até a gente estava comentando, né? Poxa, pode gerar um insight pro participante, ou pode gerar um resumo, enfim. Mas pode gerar um release para a imprensa, né? A gente tem eventos que, poxa, tá a palestra acontecendo, ou recém finalizou, o produtor, o pessoal já está lá, poxa, faça um release dessa palestra. Cria um conteúdo para o LinkedIn, para o meu Instagram, de acordo com a palestra, né? Então, assim, são muitas possibilidades, né, Edu? Não, eu fico imaginando um evento, cara, que tem... Não precisa de muito, não. Um evento com 30, 40 palestras. Tudo isso transcrito, resumido, com contexto. Cara, a riqueza de informações é gigantesca. O Tomás da Simpla, né, que é um amigo, parceiro nosso, ele fala o seguinte, cara, que os eventos presenciais, eles são uma ilha de oxigênio, porque hoje no digital você vai ter tanto conteúdo gerado por IA que nos eventos é o lugar que você vai estar lá, que ali é um conteúdo orgânico mesmo, é algum especialista falando. Mas aí você colocar a inteligência artificial para entender isso que os especialistas de eventos presenciais estão falando e entregar isso de uma forma mais simples e acessível e pós-evento, para o evento não terminar, porque as pessoas vão passar dias depois, ou semanas, ou meses, interagindo com aquele conteúdo, né? Isso é fantástico. Exato. Porque assim, o presencial, a palestra, esse conteúdo, ele é muito impactante, né? Tu tá ali, tu vivenciar, enfim, isso é de um valor enorme. E você imagina quando são, por exemplo, um conteúdo mais técnico, né? Que aconteceu ali e daqui a pouco, uma semana depois, um mês depois, em alguma situação específica do teu dia a dia, tu lembra daquela palestra e, poxa, como é que eu vou aplicar isso agora? E tu ter esse poder, né, na tua mão. E a organização do evento, o promotor, como é que é? Por quanto tempo ele tem acesso a essa ferramenta? Normalmente, né, vocês deixam disponível por quanto tempo? Imagino que dependa do modelo de contrato, mas até por quanto tempo fica disponível para o promotor e fica disponível para o participante do evento? Perfeito, exatamente, né? Depende do modelo do evento, mas tem eventos que deixam 30 dias, tem eventos agora que a gente já tem para 12 meses, então vai ficar o ano todo, né, para o pessoal trabalhar, enfim, criar ativações pós-evento para manter o participante ainda engajado, né? Então tem N possibilidades ali. Não, isso é ótimo, né? Eu fico pensando promotores de eventos que fazem eventos recorrentes. Então, por exemplo, todo mês ou a cada 2 meses tem um evento. Se ele vai reunindo todo esse conteúdo e deixa disponível o ano inteiro, o participante ele vai interagindo, né? Cada novo conteúdo aumenta o nível de informação, de conhecimento que ele tem, e aí ele pode interagir com mais conteúdos, né? Imagino... Se torna um organismo vivo, né? Sim, vai ter potencial. Muito bom. Muito bom. E o futuro, o que vocês estão planejando aí para o futuro, que eu digo em termos de produto? Você estava falando alguma coisa ali para mim de novas funcionalidades que vem pela frente aí, né? Exato. Tem uma que vai ser o lançamento em maio, que a gente está trazendo também a parte de Libras, né? O avatar de Libras, também trazendo essa mais uma camada de acessibilidade, né, dentro do aplicativo. E assim, a gente olha o nosso roadmap de desenvolvimento, ele é enorme. Então tem muita novidade que a gente vai soltando, né, aos poucos, né? Agora, mas com certeza, assim, o que é a nossa cultura de inovação, de trazer essa tecnologia,
é que realmente, né, a cada mês ali, a Oria possa, né, tá trazendo algo que vai fazer a diferença, que vai ajudar cada vez mais. Não, e outras aplicações, né, Moa? Porque a gente estava conversando até antes de começar a gravar aqui, por exemplo, missão técnica. Muitas empresas no Brasil levam executivos para visitar, fazer visitas técnicas, missão técnica, visitar feiras fora do Brasil, visitar ecossistemas, né? Fazer visitas de negócio, rodadas de negócio fora do Brasil. E essa solução de vocês pode ser aplicada em várias situações, né? A própria IASO, o Luiz, que é do nosso time de carteira ali, faz a gestão de carteiras de clientes da IASO, me disse outro dia que estava algum cliente precisando levar um grupo para fora do Brasil, e aí durante uma visita guiada dentro de uma feira, alguém ia explicando ali, narrando, né, mostrando a feira. Eu não me lembro em que idioma, acho que nem inglês não sei se é espanhol, alemão. Só que o público brasileiro que estava ali, ele precisava estar com foninho e acompanhando, né? E ele disse que estava falando com vocês sobre isso. E aí o Brian, que é teu sócio, que está aqui em Londrina com a gente, estava fazendo isso pelo celular. Eu falei, fantástico. Exato. Né? Quer dizer, um celular na mão de alguém que está explicando alguma coisa já é suficiente para que quem está acompanhando ouça em outro idioma, né? Então é uma aplicação totalmente possível. Totalmente possível. Inclusive, Edu, estava lembrando, a gente fez recentemente, integrado com a IASO, um evento que foi em Milão. Sim. Isso foi recente. Foi esse então, né? Não foi algo desse tipo? Exato, foi esse aí. Alguém estava 15 dias atrás, mais ou menos. E aí o pessoal estava realizando lá, a gente fez o suporte remotamente. Sim. Mas o pessoal lá dava o play e fazia toda essa operação. E era italiano, se não me engano, tinha italiano. E aí o pessoal consumindo todo o conteúdo em português. E usou o quê? Um celular para isso? Um celular. Olha só. Usou um celular. Vocês enviaram um link lá, olha, abre esse link aqui. Através desse link vai começar a capturar pelo próprio microfone do celular. Isso aí. Vai falando aqui, a galera com o fonezinho, ouvindo. Acessando todo o conteúdo ali em tempo real. Não, isso é fantástico, cara. Se você evita aquele monte de tralha, porque como é que é feito isso hoje? Até hoje, eu estava na Alemanha agora em fevereiro, a gente teve uma visita guiada dessa, aí vem alguém com uma mala cheia de radinho, com foninho, saiu distribuindo para todo mundo. Aí alguém fica com o microfone na mão, falando, e tem um aparelhinho que é o transmissor ali, fica transmitindo, né, tudo com bateria e tal, mas aquele trambolhada de coisa. Aí fone que parou de funcionar, o outro radinho acabou a bateria, né, então você evita tudo isso e faz de uma forma muito, muito eficiente, baixo custo. Exatamente. Fantástico, isso. Né? Imagino que muitas outras aplicações aí seja possível, né? Então veja, gente, o que eu acho legal de inteligência artificial? Tem muita gente falando de inteligência artificial, mas aquilo que a gente está acostumado, que é entrar ali, aquilo que está mais em uso, né? Que é entrar numa ferramenta como o ChatGPT, Gemini e outros, e fazer perguntas para ela, ok, interessante, mas é uma pesquisa, né? Você ali ele vai te trazer dados que ele vai encontrar na internet. Mas quando você usa a tecnologia e inteligência artificial para resolver problemas do seu dia a dia, e aí você reduz custo e você cria possibilidades novas. Aí, para mim, é a aplicação ideal da inteligência artificial. E vocês estão fazendo isso sendo uma empresa de tecnologia, né? Vocês não estão aplicando algo pronto, vocês estão usando a ferramenta, usando a base para construir solução em cima, né? Exatamente. E facilitar o que acontece no presencial, né? Agregar, né? O que está acontecendo ali no presencial. Porque uma coisa é certa, né, amor? A inteligência artificial ela pode substituir muita coisa, mas o evento presencial, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Sim. O pessoal veio, tá aqui o Moa e o Brian, sócio dele da Oria, estão passando o dia aqui com a gente esteve no evento presencial e a gente estava dizendo isso. Nada vai substituir o evento presencial. O que a gente tem que fazer é buscar tecnologia para tornar a experiência do evento presencial mais interessante. Então, olha só,
muita coisa que você de repente já tem de ferramenta nos eventos online, por exemplo, no evento online era comum você ter canais de idioma, era comum você ter legenda nos eventos online. Você vai ter isso agora no presencial também. Mesmo que não está no telão, vai estar dentro do teu celular aqui. Isso que você falou, como você chamou isso? Quando a pessoa pode voltar e rever ali uma fala? O nosso multi-idiomas ou a transcrição? A transcrição. Para acessibilidade, ali, o nosso chat com a IA. Não, mas você usou um termo assim, ó, de super atenção. Hiperfoco ali. Hiperfoco. Porque daí você está ali prestando atenção. Perdeu ali um bloco, uma parte da informação, você vai aqui e está transcrita, né? Sim, tá ali. E tudo também é modulável conforme o evento, né? Sim. A gente, pode fornecer ali o resumo, só o resumo da palestra. Um outro ponto que a gente percebe, assim, o pessoal pergunta, tá, mas a inteligência, ela vai focar no conteúdo do palestrante, ela não vai buscar outras informações. E até a gente faz o teste na hora, assim, pergunta quem é o Neymar? E aí ela diz, né, olha, o Neymar não é o foco do nosso conteúdo, volta que o foco é o título da palestra, por exemplo. Que legal! Então tem toda essa parte, né? Para não, né? Porque senão, se você não toma esse cuidado, daqui a pouco a galera tá viajando em outras coisas saindo do conteúdo. Então ele foca, a base de conhecimento dele se torna o que está sendo dito ali. Ele não sai daquela esfera. Não, vai buscar exatamente ali o conteúdo do palestrante. Isso aí fica personalizado e muito útil, né? Muito legal. E como é que funciona? Fica com a cara do evento, Moa? O evento ele tem ali um nível de personalização? Bom, hoje a Aura ela é 100% white label. Tem essa possibilidade, né? Então, desde banner, a cor, a identidade visual, seja do evento, da empresa, enfim, da palestra, mas um nível que até o botão dela pode ser da cor do evento, né? Toda a experiência do usuário, do participante, ali nas cores, na identidade visual do evento. Muito. Estou perguntando isso para quem está nos ouvindo entender, né? Mas eu acho incrível, cara, quando a gente... Essa integração, né, entre ASO e Oria, né? Quando a gente entra ali no aplicativo da ASO e vai nas palestras, na programação e entra na palestra, cara, parece que você continua no mesmo ambiente, né? Você tem um ambiente ali muito integrado, que já pega os dados que estão na IASO, não precisa criar outra conta, fazer outro acesso, né? E aí facilita muito e centraliza a informação no único lugar. Porque você tem tudo isso daí dentro já do aplicativo do evento para facilitar as coisas, né? Inclusive o áudio, né, amor? Lá no Lact agora, o áudio foi enviado também para dentro do aplicativo. Para dentro do aplicativo. Estava acontecendo tudo ali. As pessoas selecionavam ali os canais o idioma que ela queria, botava o fone. Poderia, né, selecionar o idioma desejado e até o canal original, né? O áudio original do palestrante. Poderia ouvir direto ali no aplicativo da IASO. Sim. Então, para você que é promotor, organizador de evento, olha que solução sensacional, né? Então, as coisas estão... O mercado ele vai se adaptando e a tecnologia vai tornando as coisas mais fáceis, né? E esse papo aqui hoje é um papo bem prático, né? Nem é comum a gente falar tanto de ferramenta, mas é impossível não falar nesse caso. Uma outra funcionalidade que vocês mostraram bem interessante é sobre preencher os dados do próprio expositor. Isso eu achei fantástico. De repente você tem 200 expositores, 100 expositores, aquela ferramenta que vocês mostraram, que você simplesmente coloca ali o nome do expositor, o site dele, e ele preenche os dados do expositor, porque isso é uma dor que o organizador de evento tem, porque muitas vezes é para o próprio expositor preencher, mas aí ele esquece, ele deixa para depois, não sei o quê. E vocês têm essa funcionalidade também, né? Tem. E principalmente só colocando o site, a própria inteligência, ela faz uma varredura de informações, né? No site, enfim, em outros conteúdos da internet também. E isso possibilita que o participante consiga interagir com os expositores através da inteligência artificial, né? Então, por exemplo, ele pode fazer perguntas, se tem alguma condição especial no evento, pode filtrar, poxa, eu quero expositores de viagens, né? Eu quero
específicos. E aí tu começa a fazer perguntas sobre pacotes, sobre valores, serviços, prestados, diferenciais, enfim. E o grande ponto que o próprio expositor recebe esse contato, essas interações qualificadas pela inteligência artificial. Então ela consegue ver, né, o nível de interesse do participante e entrega para o expositor o contato dizendo, poxa, pode chamar ele e oferecer uma condição especial nesse serviço ou nesse produto que é o interesse dele. Qualifica ali pela própria conversa que o participante tem com a IA sobre o expositor, né? Exato. Isso eu achei genial. O Brian estava mostrando a classificação ali de nota de 1 a 10, né? O quão quente aquele lead é baseado na conversa. Sensacional. Quer dizer, além do conteúdo, além de resolver essa acessibilidade de áudio, de legenda, vocês também ajudam a enriquecer, a qualificar os leads que estão, as pessoas que estão entrando em contato, interagindo com as marcas do evento, né? Exatamente. É bem interessante. E trazer as informações também facilita muito a vida. Eu acho que a gente tem muita integração para fazer pela frente. Aí, né, e o melhor de tudo é que a experiência é incrível, né? Ali direto do aplicativo da IASO, enfim, né? Então tá muito legal. Sim. Facilita, né? Porque o participante já está navegando pelo app, né? Já é uma coisa nova. Muito bom, cara. Muito bom. Eu acho que assim, é uma informação nova aí, uma funcionalidade, uma solução nova para o mercado. O mercado já está recebendo isso muito bem, né? Muita gente veio nos falar lá do Lact, né? Nossa, que legal, que sensacional. E é isso, a gente também, a IASO busca parceiros como vocês, então tem sido muito interessante aí. E olha que é há pouco tempo, né? É há pouco tempo. A gente lançou em novembro, que foi lá no RD, a primeira integração, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 5 meses. Tudo isso já aconteceu. Já aconteceu, então muita coisa vem pela frente aí. Obrigado por estar aqui, por compartilhar. Eu queria uma visão sua para encerrar o podcast do mercado de eventos, cara. Porque olha só, eu gosto da sua história, você contando, né? Pô, você foi fazer marketing. Aí você foi trabalhar seus primeiros empreendedorismo. Você teve pub. Antes do pub foi o quê mesmo? Tive a empresa de limpeza. De limpeza. Aí depois você desenvolveu via Startup Weekend aí uma solução ali de inglês e tal. Mas aí você foi ser executivo de uma empresa internacional e você viu o mercado de eventos, cara. Te chamou a atenção porque você falou, cara, eu vou criar uma solução para o mercado de eventos. O que te chamou a atenção e o que você está investindo todo o teu tempo, tua energia, teus recursos numa solução de eventos. O que você visualiza do mercado de eventos para o futuro? É que assim, Edu, o meu background vem do marketing. Marketing, vendas. E, sinceramente, um dos principais canais de geração de negócio é eventos. Legal. Esse é o principal canal que eu vejo, principalmente hoje. A gente trabalha anúncios, trabalha rede social, mas o impacto que tu tem de gerar uma conexão em um evento, a taxa de conversão, isso que a gente olha muito, é absurda. Sim. E eu vejo que esse é o grande canal que daqui para frente ele está muito aquecido e ele vai crescer cada vez mais. Então, assim, as empresas que podem participar de eventos, que realmente estão olhando como expandir, né, seja receita, relacionamento, evento é o grande ponto. Então, a gente olhou esse mercado e eu tenho, como executivo, eu sempre olhei com muito carinho. Eu amo eventos, gosto muito de eventos, de participar, de me relacionar, de conversar. Eu acho que além da geração de negócios, além da conexão, é a maior fonte para tu entender o que está por vir. Qual que é a próxima tendência, qual que é o próximo passo, movimento. Tudo acontece num evento. Ele é riquíssimo. E às vezes, em 2, 3 dias, a quantidade de informação, de conteúdo, de percepção e de virada de chave, né? Porque às vezes é um insight pequeno, que aquilo ali tem um impacto tão grande que pode mudar o rumo da tua vida, o rumo do teu negócio, enfim. E esse insight ele pode vir de origem tão diferente, né, amor? Isso que eu acho incrível no evento, porque eu tive insight porque eu assisti uma palestra. Mas às vezes não é por isso. Às vezes você está conversando com alguém no teu stand, ou sei lá, tomando um café na fila do banheiro, na fila para tomar um cafezinho. Alguém te fala uma coisa e você muda a sua linha de
de raciocínio, o seu mindset para alguma área muda e aquilo ali, cara, pode transformar o teu negócio. Então, o que mais me impressiona em evento é essas possibilidades que você nunca sabe de onde vai vir. Então, você tem que se... imagino que você faça isso também. Eu tô no evento, cara, eu procuro estar ali o tempo inteiro, conversando com as pessoas, ouvindo conteúdo, falando com lideranças que eu não tenho acesso no dia a dia, né? Exato. E então, quando a gente vê tudo isso, essa movimentação e o propósito da Ori de trazer essa acessibilidade, né, essa barreira, poxa, a tradução é um ponto assim que, quando a gente vê a experiência prática, né, é algo que nos enche de orgulho e é muito legal acompanhar tudo isso, né? Então eu vejo que o mercado de eventos ele está passando por uma mudança, né? Porque tem tanta tecnologia assim aparecendo. O comportamento das pessoas estão mudando também. O comportamento, né? Ele começa a mudar, mas quanto mais a tecnologia for presente de uma maneira fluida, uma camada como se fosse orgânica, e trazendo cada vez mais insights para participantes, dados para organizadores, para melhorar cada vez mais e que esse mercado cresça cada vez mais, né? E gerar mais negócio para os expositores e patrocinadores, que normalmente, para os eventos B2B, é quem ajuda que aquele evento aconteça, quem financia o acontecimento daquele evento, né? Muito bom. Muito bom, Moa. Obrigado pelo papo. Da próxima vez nós vamos colocar o Brian aqui, né? Vamos conseguir. O Brian tá aqui, gente, ó, atrás dessa câmera que você tá me vendo, tá o Brian aqui, uma mente aí de desenvolvimento de produto por trás dessa... Incrível. Da hora, incrível, né? Parabéns, Brian. Parabéns, Moa. Que grande solução que vocês desenvolveram. Para a Yaso tem sido um prazer, né? A gente gosta muito de caminhar junto com os parceiros, receber e almoçar junto, como nós fizemos hoje, né? É dessa forma que a gente entende melhor e a gente conhece melhor, e tem sido um prazer aí conhecer melhor vocês, estar caminhando junto, estar fazendo coisas juntos, né? E a gente deseja muito sucesso, cara. Contem com a Yaso. A gente tem aí muitos promotores de eventos que a gente está atendendo, né? Conta com a gente para a gente atender o melhor possível esses participantes aí, esses promotores, né? Perfeito. E a gente está muito feliz também com a parceria incrível, né? E também bebendo de uma fonte riquíssima, né? Poxa, vocês... É uma sinergia, é uma cultura muito legal, o time da Yaso e essa visão, né? Sempre à frente. Hoje a gente também conversando um pouquinho. Também serve de uma inspiração gigante para nós. Que bom. Isso aí. Tamo junto. Gente, então é isso. Vamos ficar aqui com mais esse episódio do podcast Eventos de Resultados. Esse é um daqueles episódios que de repente você tem que assistir de novo, né? E se você quiser, tem o site da Oria. Oria.pro. Oria com H, com Y.pro. Oria com Y.pro. A gente tem essa parceria com a Oria também. Se precisar qualquer coisa, de repente você já é cliente Yaso, já está trabalhando em algum projeto Yaso, a gente tem essa integração, a gente consegue atender. Mas o mais importante, mesmo se você não contratar Yaso, não contratar a Oria, é você tirar daqui alguns insights. Utilize inteligência artificial, utilize ferramentas para, primeiro, melhorar os resultados do seu evento. Por isso que esse podcast chama Eventos de Resultados, né? Então, utilize o máximo possível de estratégia, de metodologia, de ferramenta para os teus eventos terem mais resultado. Inteligência artificial, fantástico. Olha que aplicação genial. Essa é uma das aplicações. De repente, você pode buscar aí outras aplicações de inteligência artificial para o teu evento que vai ajudar, vai facilitar a tua vida, melhorar a experiência para o participante. Para mim, assim, o participante do evento ele precisa ser o foco do esforço. Porque o evento existe por causa dele. Quem paga a conta é o expositor patrocinador. Sim, mas o expositor e patrocinador está no teu evento porque você tem audiência qualificada, porque você tem um público participando. Então, foca as tuas energias para entregar a melhor experiência para esse público, para que esse público tenha essa sensação de que ele está aproveitando esse tempo. E aí eu não tenho dúvida que o público vai voltar, consequentemente o expositor e o patrocinador vêm porque ele quer ter acesso a esse público. E aí você, quando entrega soluções para esse povo todo e você usa uma solução que também facilita o teu dia a dia, todo mundo ganha com isso.
né? E é tudo que nós falamos aqui hoje, né, amor? Exatamente, perfeito. Um ganho de eficiência para todo mundo. Beleza? Então assiste de novo. Se você gostou, compartilha esse episódio aí com quem você conhece, com algum promotor e organizador de evento. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, clica, se inscreve, porque a cada 15 dias a gente tem conteúdo novo aqui. Tem uma galera aí que vem pela frente, grandes promotores de grandes feiras, alguns acadêmicos, um conteúdo muito rico aí pela frente. Então se inscreve aqui que a cada 15 dias você vai receber uma notificação aí de um novo conteúdo. Beleza? Ficamos por aqui com mais esse episódio do podcast Eventos e Resultados. E mais uma vez, valeu Moa, valeu Brian, valeu Ória. Tamo junto.